Pronto. Eu vou começar a aula então, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem falar qualquer coisa, se vocês não conseguirem me comunicar aqui, vocês podem me mandar mensagem aqui no WhatsApp, que a Luana está auxiliando a gente, ela pode intervir também, tá bom? Se tiver mais alguém para entrar, eu vou gerenciando por aqui. Se vocês forem fotografar alguma coisa, postar, não esqueçam de marcar o IDEA, o Instituto IDEA, para a gente poder alcançar mais pessoas que possam ter mais conhecimento e também para a gente expandir, né, essa nossa comunidade, fortalecer e trazer mais segurança para o dia a dia dos nossos pacientes, tá bom? Deixa eu ir aqui para a nossa aulinha, ó. Vou voltar aqui, então, no primeiro, que é o nosso slide, então, de apresentação. Esse slide, então, é sobre o tema de hoje, né? Uma das coisas que a gente tem visto no dia a dia, nesses últimos 10 anos, é o quanto teve de aumento de cirurgia plástica no mundo, né? E o Brasil, vocês sabem que ele é o primeiro, ele sempre compete com os Estados Unidos, mas ele fica entre primeiro e segundo com os Estados Unidos. Então, pensa assim, se a gente tem mais de 1.300.000, quase 1,5 milhão de pessoas operando por ano, pensa assim, quantos pacientes estão aí no mercado procurando profissionais capacitados, né? Porque profissionais, gente, para fazer atendimento, tem. O que não tem é gente habilitada de excelência. Então, assim, eu falo isso porque eu pego muita intercorrência de mau atendimento. Não só de mau atendimento. A gente vai falar um pouquinho das questões éticas também. Hoje está todo mundo operando, então nem todas as técnicas cirúrgicas são feitas por profissionais responsáveis. Então, como tudo na vida, a gente tem coisa boa e coisa que não é tão boa. Então, aqui, ó, nessa outra imagem, o que a gente tem? O quanto a gente tem de cirurgias que são mais recorrentes. Por exemplo, as mulheres, elas fazem, as que fazem maior porcentagem é do implante de silicone, aumento de mama. Segundo, lipoaspiração. Terceiro, blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebra. Quarto, vem a abdominoplastia. E depois é a mastopexia que a gente explica, né? Que é aquela pitose mamária, que o cirurgião ele faz a correção da flacidez, não do volume. Aí eu vou explicar para vocês no slide aqui, tá? E o homem, que ele mais faz como cirurgia, é a cirurgia de mama, né, a ginecomastia, porque o homem também pode acumular gordura ou aumento de glândula mamária. Ele também tem a preocupação com a blefaroplastia, lipoaspiração. O homem faz muito nariz, viu, gente? Olha que por incrível que pareça. E otoplastia, tá? E, ultimamente, né, diante de todo esse cenário aí da lipo-HD, que é a lipoescultura do músculo, os homens têm procurado bastante cirurgia plástica. Então, é muito assim interessante como esse cenário foi mudando, né? Mas o que não mudou ainda, na verdade, é exatamente a classe de profissionais que precisam acompanhar essa equipe médica, esses procedimentos, esses pacientes. O que a gente percebe hoje no mercado é a insegurança de muitos profissionais que têm medo de, vamos supor, pegar um paciente recém-operado, pegar um paciente que está com dreno, pegar um paciente que tem ali pontos, que está, muitas vezes, com um curativo, um paciente que acabou de voltar do centro cirúrgico e está em casa com 36 horas, 24 horas. Então, o que a gente quer com essas aulas? Fortalecer o profissional para que ele se encoraje, né, de atender os pacientes, mas não para aprender no paciente, mas para ir com segurança para o atendimento de paciente. Então, aqui eu tenho um resumo do que a gente falou naquela imagem, né, desse gráfico aqui, e agora aqui eu já vou trazer um pouquinho, falando rapidamente das técnicas cirúrgicas. Por quê? Eu não vou detalhar a técnica cirúrgica, gente, mas eu vou falar das técnicas cirúrgicas. Deixa eu só aceitar aqui algumas pessoas.
Oiê, tudo bem? Tá acompanhando, tá mudando o slide, né, meninas? Esse de mastoplastia, vocês estão vendo o slide? Oi? Aham, sim. Tá ok. Então tá bom. Então vamos lá. Mastoplastia, eu vou fazer um resumão, porque não adianta a gente detalhar muitas técnicas, mas a gente precisa compreender quais são as técnicas mais realizadas. Então, tudo que for cirurgia de mama, cirurgia estética, é chamado de mastoplastia ou mamoplastia. O que quer dizer isso? É correção de volume, ou para aumento ou para redução, tá? Então, correção de volume. Quando for para aumento, o que o cirurgião faz? Ele tem duas técnicas, ele tem tanto a colocação do implante de silicone, como muitas vezes ele faz o aumento do volume, ou com gordura corporal, ou ele faz com o próprio tecido corporal. Tem algumas técnicas, deixa eu ver aqui que vai entrar Tatiana. Oi, Tatiana, tudo bem? Esse aumento de volume, só que não é um aumento exagerado, o cirurgião pode fazer com a gordura do corpo e ele pode fazer também com o tecido mamário. É muito interessante, ele faz uma reconstrução da mama. Ou então com silicone. No caso de uma correção de redução, a gente tem ali 3 técnicas que são as mais realizadas, né? Então, a técnica de redução de volume, tá? Volume de mama. Com a incisão em T ou âncora, né? O T invertido ou âncora. Hoje, muito utilizado, que é a técnica chamada short scare, que é a incisão em L, que há muitos anos atrás os cirurgiões já faziam, e hoje não sei por que trouxeram com um novo nome, batizaram aí essa técnica com um novo nome. O cirurgião mesmo que eu trabalhei já usava essa técnica de redução com cicatriz em L. Vocês vão encontrar bastante, porque tudo virou... Oi? Alguém quer falar? Oi, não. Eu tossi aqui. Porque virou moda, né, essa chama assim, short scare. Por quê? É pequena cicatriz, pequena incisão, pequena ferida, né, em inglês, tá? Uhum. E que a técnica é em L. Eles fazem em multicamadas, né, então eles vão fazendo todo esse manejo da mama em várias camadas, então desde a mais profunda até a superficial. Ou então, sabe aquela pessoa que tem uma flacidez mamária, o volume é bom e ele faz uma correção da flacidez, que ele chama de mastopexia, retirada do excesso de pele, mas o volume Uhum. muitas vezes está de acordo. Às vezes o paciente quer um volume maior, então o que ele faz? Uma mastopexia com implante. Então vocês vão encontrar essas diversidades aqui. E aí eu não vou entrar nos detalhes por onde que foi a incisão, porque isso é uma aula muito mais abrangente, a gente precisaria de um dia todo para explicar todas as técnicas, a implantação, se entra pela axila, o inframamário, periareolar, que tipo de anestesia, isso aí é um dia de formação, tá bom? E aí depois vou contar para vocês também que eu estou me lembrando que a gente vai lançar um curso que muita gente vai se interessar, porque para quem não é graduado, tá? A gente vai lançar um curso para o técnico, para ele poder também se capacitar. Aí, uma outra cirurgia que é muito realizada são as cirurgias corporais. Dentro das cirurgias corporais, eu pulei o slide, eu quero esse aqui primeiro. Dentro das cirurgias corporais, o que a gente tem como cirurgia clássica, né? O que eles chamam de clássico? A abdominoplastia, a lipoaspiração e a mastoplastia, que eu já falei. O que acontece dentro das cirurgias corporais? Mastoplastia, gente, por incrível que pareça, entra em técnicas corporais também, porque pertence, tudo que é do pescoço para baixo entra em corporal. A correção da diástase, por exemplo, de abdômen, que é uma coisa muito, muito procurada por pacientes que tiveram aumento de peso, né, ou gestação, e isso faz o afastamento desse peso, então ele
pode comprometer a funcionalidade da parede abdominal. Então, essa diástase aqui, ela é uma correção também funcional, até porque muitas vezes o paciente pode ter uma hérnia, né? Hérnia intestinal, hérnia umbilical. Então, a diástase nada mais é do que a aplicatura, né? Do reto abdominal. Só vou dar uma ênfase aqui, gente. Toda incisão, não sei se vocês já viram, que é a aplicatura, ela é feita na fáscia muscular, ela nunca é feita no músculo, entendam isso. Não existe incisão estética no feixe muscular. O que existe é na fáscia muscular. Então, aquela membrana, né, que a gente vê ali no músculo sendo aproximado aqui, então, os dois ventres para poder fazer o fechamento dessa área. Quando que é feito isso? Ele está sempre associado a uma cirurgia de abdômen, que no caso é a abdominoplastia. Essa abdominoplastia, ela tem as suas variantes, tá? Existe aquela pessoa que só tem o excesso de pele do umbigo para baixo, né? Ou tem aquela pessoa que tem o estômago bem autodilatado. Então, o cirurgião, ele pode recorrer a algumas técnicas, tá? Ele pode fazer só uma mini abdominoplastia ou mini dermolipectomia. Vamos dar nome aqui para a técnica cirúrgica. Mini de pequeno, dermo de pele, lipé de gordura, tomia de retirada. Então, retirada de pele e gordura, tá? Em pequenas áreas. Algumas vezes associada à lipoaspiração. Não sei se vocês já atenderam paciente assim, é muito interessante o resultado. Então, ele faz, às vezes, só aplicatura da diástase infraumbilical, somente dessa região, dessa porção aqui, ó, dessa parte mais inferior, ou às vezes é só da porção superior. Oi. Posso tirar a dúvida agora ou pode deixar para depois? Pode perguntar. Então, quer dizer que quando fala de amarração de músculo, não é que está amarrando o músculo, é só não. A membrana. Sempre é na fáscia muscular. Não, porque o que acontece? O músculo, ele tem a capacidade, a funcionalidade de contração e relaxamento. Então, eles não fazem incisão, sutura, a não ser que seja um caso muito emergencial. Mas em casos de reparação assim, não. Não tem essa técnica, entendeu? A técnica, ela vem de acordo com a necessidade. Nesse caso aqui, por exemplo, eu já atendi paciente... Para acabar a bateria. Ó, o Fê, vou dar uma... Deixa eu só tirar o volume da Fernanda. Ah, tá bom. Por exemplo, teve um paciente, eu já atendi vários pacientes, tá? Que tiveram essa cirurgia. O que acontece? O paciente teve uma hérnia intestinal, ele era obeso. E aí o que aconteceu? A parede do músculo estava muito fragilizada. Então, a fáscia do músculo não tinha capacidade de fazer a sustentação da cavidade visceral. E o que acontecia? Vocês já devem ter ouvido falar, na tela de contenção abdominal. Vocês já viram alguma cirurgia assim? O que ele faz? Ele vem aqui, ó, nesse espaço, e ele aplica uma tela de um material que é sintético, e ele faz uma sutura para cobrir esse espaço. Eu já assisti também uma outra cirurgia, que era uma paciente que teve endometriose, e a endometriose pegou o reto abdominal. Então, precisou substituir o músculo por essa tela, só para vocês terem uma noção da gravidade, né? E essa tela, com o tempo, quando é colocada, na hora que você vai fazer o procedimento, né, de atendimento, você sente a tela. Então, assim, é muito interessante, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. E aí, com o tempo, o que acontece? É um corpo estranho. Então, o nosso organismo, né, que recebeu a tela aí, ele vai o quê? Ele vai criar uma camada, meu Deus, uma cápsula, né? Ele vai criar uma membrana para proteger o corpo
corpo estranho, entenderam? Então, assim, vocês vão ver que tem várias modalidades cirúrgicas, e essa é uma delas que eu estou dizendo para vocês. Eu atendi essa paciente que era uma cirurgia funcional, né? Mas também se tornou estética, tá? Então, tem as variantes. Na mini derma, isso que eu falei, que pode ser a correção só infraumbilical ou supraumbilical, ou então, quando a pessoa faz a dermolipectomia total. O que quer dizer isso, né? Abdominoplastia total. Ele faz a aplicatura da fáscia também infra e supra, tira aquele excesso de pele que normalmente é a região infraumbilical. Hoje também a gente tem a reversa, né, que é superior do umbigo, então tanto pode tirar uma camada de pele abaixo da mama, não sei se vocês já viram um paciente que fez essa cirurgia. Tem muitas variantes, gente. Hoje a gente está contando assim, eu quero que vocês tenham bastante conhecimento, né, de tudo isso, mas numa próxima oportunidade a gente vai detalhando cada vez mais cada uma das técnicas. Por quê? Cada vez que muda a técnica cirúrgica, o que muda também? Muda a forma de atendimento. Então, eu não posso ficar atendendo todo mundo com o mesmo protocolo, gente. Eu não posso atender todo mundo igual. Eu não posso protocolar todo mundo na mesma fase, na mesma técnica cirúrgica. Então, eu tenho que entender das técnicas cirúrgicas para poder levar uma avaliação de conhecimento, né? E levar um protocolo que esteja agregado ali para você ter ali o melhor resultado, tá? Eu vou mostrar para vocês as facilidades hoje de vocês terem segurança no atendimento de vocês, com algumas dicas que são bem importantes. Eu tenho certeza que isso já vai mudar bastante a forma, né, o olhar de vocês em relação ao pós-operatório. E eu gostaria muito que vocês soubessem que, assim, tudo isso que a gente coloca para vocês, que a gente traz para vocês, é de uma forma, não é só uma experiência minha clínica, né? Porque eu tenho muita experiência, sim, graças a Deus, eu já trabalhei muito com pós-operatório, já estudei muito, vocês não podem imaginar o quanto, nunca parei de estudar, continuo estudando, eu adoro, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, então, assim, além de eu ser curiosa, eu tenho uma outra característica, eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Então, assim, paciente entrou em sofrimento, eu já fico preocupada. A gente está com um caso aí, que depois vocês vão acabar acompanhando, que eu estou mais desesperada que o paciente, porque é um caso de sofrimento, assim, não é legal, entendeu? Não é legal. Então, a gente tem que ter todas as ferramentas, né, para a gente poder levar um conforto e uma segurança para o nosso paciente. Então, até aqui, ficou claro para vocês o que é abdominoplastia, né, que a gente pode chamar de abdominoplastia ou uma dermolipectomia do abdômen, tá bom? Quando eu uso esse termo aqui, dermolipectomia, eu tenho que relacionar com a área operada, porque tem dermolipectomia do braço, dermolipectomia da coxa, né, tem da região dorsal, então, assim, a gente sempre, quando usa o termo, você relaciona com a área da cirurgia. Ou então eu posso falar abdominoplastia, que é a mesma coisa. Mini abdominoplastia, já estou dizendo, é uma cirurgia do abdômen. O que mudou nesta vida de Deus, né? A gente, classicamente, né, há mais de 35 anos, 40 anos praticamente, a gente tem aí a lipoaspiração, da forma mais grosseira possível quando surgiu, e eu lembro que eu tive uma amiga na época, eu não trabalhava ainda nesse segmento, e ela tinha feito lipo, gente, eu fiquei assim realmente muito preocupada, porque ela ficou roxa da cabeça aos pés. E foi uma lipo muito rude na época, porque não tinha tanto acessório como hoje, né? Então, assim, eu vou trazer a comparação da lipoaspiração, que era o procedimento mais clássico possível, e hoje do que a gente tem com a alta tecnologia. Então, assim, a lipoaspiração, ela tinha como objetivo simplesmente, a lipoaspiração, tá? Tinha simplesmente como objetivo definir contorno corporal.
Então, a pessoa não tinha ali uma boa cintura, não tinha um abdômen muito, tinha o abdômen um pouco protuso, e ela fazia uma lipoaspiração para definir gordura. Desculpa, contorno corporal, tirar aquele excesso de gordura. Quando chegou a Lipo HD, que é a lipo do Dr. Alfredo Royas, ele chegou com outro, porque ele tem uma mentalidade, o Dr. Alfredo, de artista plástico, ele é um artista plástico, praticamente. Então, o que ele fez? Ele chegou trazendo, ele acha que todo mundo pode ser esculpido. Então, a partir deste critério, ele foi esculpindo realmente todas as pessoas, mas onde? Partindo da de esculpir o músculo. Deixa eu abrir a porta aqui, que a cachorra está desesperada. Peraí, dá um minutinho. Vem cá. Vem. Fica lá, quietinho. Sobe aqui, ó. Vem. Isso. Fica bem quietinho. Calma. Agora vocês vão ouvir só as patinhas dela. Então, assim, qual é a diferença da lipoaspiração ou lipoplastia, que também é muito chamada, vou falar lá na frente, em relação à lipo 3D, ou a lipo HD, ou lipo 4D? É que uma traz o objetivo de contorno corporal, a outra traz o objetivo de definição de gominhos, né, de contorno, contorno muscular, por exemplo, onde tudo surgiu, no abdômen. Então, o abdômen, que a gente chama lá abdômen de tanquinho, esses gominhos, que a gente também pode trazer um nome anatômico correto, que são os metâmeros do músculo, exatamente onde a gente tem aquelas proeminências musculares, né? Ele traz o quê? O que ele vai lapidando? Ele tira o excesso de gordura e aumenta, então, o quê? O aumento do relevo. Então, fica mais evidente. Vou mostrar para vocês aqui como que ele faz isso. De uma maneira muito interessante, deixando áreas de relevo com áreas de depressão, que a gente tem aí como característica o nome de pressão positiva e negativa. Então, as áreas que são negativas e as áreas que são positivas. Então, aqui, voltando um pouquinho para a lipoclássica, ela tinha como objetivo diminuição de camada de gordura e melhora de contorno corporal, ponto. São cânulas, né, antigamente era um pouco mais, assim, o diâmetro era mais, era um diâmetro mais largo, né, então ele causava mais destruição. E também, o cirurgião, ele tinha mais medo, mais cuidado. O que ele fazia? Na camada da derme profunda, ele preservava a derme superficial. Olha que interessante, ele ia mais na camada lamelar, que é a mais profunda. Então, ele não lipoaspirava a areolar. Por que a areolar, gente? Olha que interessante. É a área, é o tecido que mais nutre a pele. E quando você tem danos na camada superficial, com certeza você vai ter dano tanto circulatório, né? Porque aí você tem destruição de toda a malha sanguínea superficial e você tem um comprometimento da qualidade da pele. Então, o ideal, né, pelo raciocínio fisiológico, é que deveria ser feito nas profundidades, mas não, né, porque hoje está tudo diferente, então, se você lipoaspira só a camada profunda, você não tem evidência muscular. Então, começaram a fazer o quê? Na lipo HD, eles lipoaspiram a camada profunda e camada superficial, que eu vou mostrar para vocês já já. Ficou claro para vocês até aqui? Tranquilas? Oiê, tudo bem? Dormiram? Tudo bem aí com o raciocínio? Estão acompanhando? Sim? Uhum. Então, vamos lá. Eu estou fazendo um caminho para a gente chegar ali nos protocolos, tá? Para vocês entenderem onde a gente vai chegar. Então, ó,
A lipo de alta definição é isso. O que que ele faz? Ele vai na camada subcutânea, mas ele pega uma parte mais superficial. Então, quando você tem uma lipoaspiração de camada mais superficial, automaticamente você vai ter também da camada mais profunda. Então, tem um esvaziamento total dessa camada de gordura. O que que vai acontecer? Essa parte superior vai grudar aqui, ó. E aí, vamos dar nome para essas camadas, para a gente poder levar aí até nas intercorrências mais graves, né, que a gente encontra aí, as mais severas. Mas o efeito é esse, né, ó. É o sonho de todo mundo. Então, aqui a gente tem os quadradinhos, né, os metâmeros musculares. Na mulher é de uma arquitetura, no homem é de outra. Por quê? Ele segue, né, essas evidências, por exemplo, semilunares, então ele vai deixar o corpo da mulher um pouco mais delicado, do homem um pouco mais agressivo. Tanto é que na mulher não são todos os casos que tem a área negativa horizontal, é mais vertical, então nessa linha alba, ou então nas semilunares. Então, deixa eu levar aqui para vocês Ó, a gente tem 3 categorias, né, de lipoaspiração HD, lipo HD, que seria a de alta definição para quem já é atleta, porque aí só está evidenciando um pouco mais o músculo que muitas vezes acumulou uma gordurinha e não sai na academia. Tem a categoria para média definição, para aquela pessoa que tem um pouco mais de gordura, mas ainda assim tem uma base muscular bem definida, e tem o de baixa definição, que é para aquela pessoa que não vai para academia, mas quer ter definição muscular, aquele que não malha, tá? Então, esse daqui é de baixa definição. Então, é aquele que vai dar eu acho que fica bem artificial, não sei, eu vou mostrar um caso aqui para vocês, não sei. Vocês vão para a praia, vocês não ficam na praia olhando o povo que passa? Eu olho, eu fico olhando, falo, meu Deus do céu, só malhou no abdômen, não malhou glúteo, não malhou coxa, não malhou nada. Então, o médico, ele muitas vezes tem algumas técnicas que ficam muito mais focadas para o abdômen e esquece de fazer evidência de músculo em outras áreas, e fica artificial, né, gente? Mas é o que tem. Lipofilling ou lipoenxertia é uma técnica também de você evidenciar algumas áreas positivas, tá? Então, tira de uma área que tem mais gordura e coloca numa área onde tem menos gordura, mas que quer dar o efeito de curvatura. Isso também a gente pode ver nos próprios metâmeros. Então, o que que ele faz? Eu vou mudar aqui de slide, ó. O que que ele faz? Ele mapeia, ele faz esse mapeamento, né? Então, ele planeja, ele vem aqui nas intersecções, tá vendo, dos músculos, e ele vai lipoaspirar mais vezes aí. Quando ele lipoaspira mais vezes, a cânula vai entrar mais vezes nessas inserções, tá? Ele vai criar uma área negativa. E essas áreas aqui, onde tem as evidências musculares, ele pode enxertar um pouco de gordura para dar elevação. E aí vai dar aquele efeito de 3D ou 4D de alta definição. O que acontece para chegar nesse ponto? Era muito rude essa cirurgia, né? Então, ele trazia muito sofrimento para lipoaspirar, a gordura ela é muito densa, e para injetar também. E aí vocês vão ver que vieram os aparelhos, né, alta tecnologia, para poder facilitar essa retirada e essa enxertia de gordura. Mas, basicamente, é isso. Então, você está vendo aqui o planejamento masculino, né? E vocês vão ver o feminino. Uma coisa que eles evidenciam muito, que vocês podem anotar aí, é a linha alba, né? E as linhas que são semilunares, tá? Para poder ter esse planejamento... eu acabei tirando aqui o... Depois eu trago para vocês o complemento do Renúvel. O que que eles fizeram? Era muito mais difícil
lipoaspirar, é muito mais difícil você lipoaspirar uma gordura densa. E também poderia ter muito mais sangramento. Então, além da lipo ser infiltrada, né, a lipo úmida, superúmida, que tem muitas técnicas, com vasoconstritores, né, eles usam adrenalina e usam também anestésico para fazer vasoconstrição, eles começaram a usar o Vaser, né, que é um aparelho que tem a energia, né, então luminosa aqui na ponta, onde ele traz calor para a camada de gordura. O que vai acontecer? Quando você põe uma gordura no calor, ela dá uma emulsificada. Nessa emulsificação, e depois, na sequência, ele vem com a cânula para aspirar. Então, são 2 processos num único aparelho, e isso faz com que tenha menos sangramento, pelo próprio calor, né? Vai aumentar ali o processo da reparação. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, fica aqui, fica aqui. Agora, o que acontece? Se você oferecer calor demais, além de você ter essa emulsificação da gordura, você pode ter ali um calor interno, chegando a vamos colocar ali como se fosse uma queimadura interna. E toda vez que você tem um estímulo de calor excessivo, então sossega um pouquinho. Toda vez que você tem calor excessivo, você tem o quê? Você tem um aumento de resposta de reparação. Por isso que a gente tem visto ter nos pós-operatórios de alguns casos, tá? Muita fibrose. Porque colocou calor demais. Então, vamos pensar, tudo tem que ser comedido, né? O Renuvium, que é o próximo aparelho que veio aí também da linha robótica, né? Ele chegou com Ele chegou também, eu esqueci de colocar aqui, gente, eu coloquei o nome do aparelho e tirei o conceito dele, depois eu trago para vocês. O que ele faz? Ele faz um processo muito parecido, porém, é uma tecnologia diferente. Então, ele também traz o calor com radiofrequência, né? Então, ele faz uma radiofrequência, ele faz com plasma, chega em 85 graus na região dérmica, pensa que ele não vai só dissolver a gordura. Vou fazer uma analogia bem tosca, gente. Ele vai dissolver e cozinhar, né? Essa gordura. Então, a gordura, tudo bem, vai dissolver, vai ser lipoaspirada, só que os tecidos adjacentes vão também receber esse calor. E aí, se você tem um calor na camada da derme superficial, é onde a gente tem uma tendência à formação de colágeno maior, a resposta é o quê? Uma sobreposição de colágeno. E aí a gente tem visto muita fibrose. Então, as cirurgias de alta tecnologia, elas são bem interessantes, porque traz muito recurso de facilidade e de alta reparação. Porém, ele também traz bastante intercorrência. Por quê? Porque algumas coisas perdem, né? Se perdem ali na hora da cirurgia. Cada vez, você imagina, cada vez que o cirurgião passa com a cânula naquela temperatura, é uma lesão interna. E cada vez que você tem uma lesão por estímulo de calor, você vai ter uma resposta inflamatória e também uma resposta de preenchimento, que aí a gente vai trazer um pouquinho para vocês. Deixa eu só dar uma olhada aqui numa coisa. Estou achando que eu peguei a aula errada, viu? Porque eu estava montando essa aula e puxei para outra. Eu acho que eu acabei puxando para uma outra aula. Daqui a pouco eu vou dar um intervalinho, eu vou lá buscar outra que está com os outros complementos. Mas aqui, ó, uma outra técnica que eu tinha até colocado aqui nessa do lipofilling, depois na hora de mandar para vocês, eu mando a outra que está atualizada. Não sei se vocês chegaram a ver, é uma técnica agora de lipoenxertia entre os músculos, vocês já viram? Quem viu?
em vez de colocar a gordura na frente do músculo, que chama Ultra Craft, em vez de colocar na frente do músculo, ele vai entre o músculo e coloca a gordura lá, entre o músculo. Então, o que ele faz? O músculo aumenta de volume, ele se expande, e esse músculo vai ficar com uma evidência de contorno muito melhor, muito maior. Então, assim, olhando, você tem uma curvatura, né, uma evidência de 3D muito mais significativa. Só que essa forma de colocar gordura é guiada com ultrassom, porque o que estava acontecendo? Na lipoenxertia, tem muitos casos, vocês devem estar acompanhando aí, de morte por tromboembolia gordurosa, né? Por quê? Que é aumentar o glúteo, daí faz enxertia de gordura na camada mais profunda do músculo, e isso pega vasos de calibres maiores. E aí leva o paciente à tromboembolia gordurosa. Então, essa nova técnica, você não tem esse mesmo problema, né? Porque não é nem uma intercorrência, isso é um problemaço. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque eu preciso buscar outra aula, gente. Coloquei no arquivo e trouxe a aula errada. Não é que está errado, essa daqui não está tão completa como a outra. Eu vou dar um intervalinho aqui de uns 10 minutinhos e eu já chamo vocês aqui de volta. Pode ser assim? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tá bom, Tudo bem. tá bom. Então. É porque eu estou sentindo falta do outro slide, tá? Um beijo, já volto. Volta no mesmo link, tá? Eu vou encerrar, porque senão eu não consigo colocar outra aula.